artilheiro, campeão em 2 países em 2 anos distintos. O centroavante que Diego Simeone escolheu como a ponta de lança do projeto mais ambicioso do futebol espanhol da última década. O homem que José Mourinho pagou 32 milhões de libras para ter no Stamford Bridge, porque havia visto o que aquele centroavante fazia com defesas que tinham jogadores de seleção europeia. E foi esse mesmo homem que nasceu em Lagarto, Sergipe, embalou uma mala com 16 anos, cruzou o Atlântico numa direção que o Brasil nunca esperaria, e voltou ao solo brasileiro vestindo o escudo da Espanha no peito, a família na arquibancada de 3 jogos diferentes, e sem saber muito bem onde terminava o filho de José de Anjos e começava o goleador naturalizado espanhol. Diego Costa. Nasceu brasileiro, foi naturalizado espanhol. Recebeu uma mensagem de texto dizendo que estava descartado de um clube inglês, cujo campeonato ele havia sido artilheiro. Foi processado pela justiça espanhola por impostos que o tribunal considerou não pagos ao país que o havia naturalizado. Ficou meses parado em Belo Horizonte por decisão da FIFA, sem poder jogar em lugar nenhum do planeta. E voltou ao Brasil como um estranho no único lugar que deveria conhecer de verdade. Hoje você vai entender o que realmente aconteceu. A história inteira, com os nomes, as datas, os documentos e as conversas que a imprensa esportiva cobriu em pedaços das nucas. E nunca juntou num lugar só. A versão que vai além do resumo de 10 segundos no programa de televisão esportiva que passa o escândalo e vai para o próximo. A história que começa numa rua de terra batida em Sergipe e que precisa de mais do que uma tarde para ser contada com o respeito que merece. Quem era o homem que mandou uma mensagem de texto para Diego Costa dizendo que ele estava descartado de um clube cujo campeonato ele havia ajudado a ganhar? Quanto Diego Costa devia ao fisco espanhol e o que a justiça espanhola fez com esse processo criminal? Por que a FIFA precisou intervir diretamente numa transferência entre 2 clubes europeus com centenas de milhões de euros em faturamento anual? O que aconteceu nos meses em que Diego Costa ficou em Belo Horizonte sem poder treinar por nenhum clube do mundo? E por que a escolha que o Brasil chamou de traição pode ser a parte mais simples de entender nessa história toda, se você entender de onde ela partiu? Mas antes, irmão, você precisa voltar para o começo, porque essa história não começa em Madrid, nem em Londres, nem na Dinamarca. Ela começa numa rua de terra batida em Lagarto, no sertão de Sergipe, onde um menino de 8 anos chutava bola descalço num campo que chamavam de campo. Mas era uma área plana de terra seca sem grama, com 2 traves improvisadas de cano fincadas no chão por quem jogava ali antes dele. Lagarto, Sergipe, ano de 1996. Diego da Silva Costa tinha 8 anos e era o 5º filho de José de Anjos Costa e de Maria Isolina. José trabalhava como pedreiro, trabalhava em roça quando a construção estava parada. Fazia o que havia para fazer, que no sertão nordestino significa sol na nuca o dia inteiro, distância a pé até o canteiro, e salário que raramente chega inteiro ao final do mês sem que alguma conta fique para depois. A família tinha 6 filhos e morava no conjunto habitacional Augusto Franco, um bairro de Lagarto que não aparece nos cartões postais do estado, mas que qualquer sergipano de cidade média reconhece de imediato. Casa de alvenaria incompleta, quintal pequeno, rua de asfalto irregular que vira terra nas laterais, e aquela calma específica do interior nordestino que de fora parece tranquilidade e de dentro é ausência de alternativa. Lagarto fica a 80 quilômetros de Aracaju. Tem 200 mil habitantes, é a 3ª cidade mais populosa de Sergipe e tem uma realidade que os moradores mais velhos descrevem sem precisar de gráfico estatístico. Quem tem talento em alguma coisa, sai. Para Aracaju, para Salvador, para São Paulo, ou para um campo de futebol. O futebol no Nordeste do Brasil dos anos 90 vinha acompanhado de uma expectativa concreta que os meninos do interior entendiam, sem precisar nomear, a única porta com moldura de possibilidade real que aparecia. No horizonte de quem crescia com pouco em cidade do interior, onde os caminhos já estavam traçados antes de você chegar na adolescência, tinha a forma de uma bola de futebol. Há algo nessa porta do futebol nordestino dos anos 90 que as histórias de sucesso contam de forma incompleta. O garoto que saiu e virou jogador profissional serve como prova de que o caminho existe. O que a história não conta com a mesma frequência são os 300 meninos que tinham talento igual ou maior e que não tiveram a proposta chegando no momento certo, ou que tiveram e a família não pode deixar ir, ou que foram, mas a estrutura do clube não funcionou da forma que precisava funcionar para aquele garoto específico. O futebol brasileiro é ao mesmo tempo o lugar onde milagres acontecem e o lugar onde a maioria das apostas se perde sem testemunha. E essa porta, irmão, é mais estreita do que as histórias de sucesso fazem parecer. Para cada menino que saiu de Lagarto, ou de Aracaju, ou de Feira de Santana com uma bola e virou jogador profissional, há centenas que tiveram o mesmo talento, a mesma vontade, e ficaram. Ficaram porque o olheiro não chegou até aquela cidade. Porque a proposta veio tarde demais ou não veio. Porque a família precisava do menino trabalhando antes da carreira esportiva dar resultado concreto. A saída existe. Mas depende de timing, de rede e de uma combinação de circunstâncias que o talento por si só não garante.
Diego começou nas peladas do Augusto Franco como milhares de meninos nordestinos que aprendem a dominar uma bola antes de aprender a ler texto cursivo. A diferença que os mais velhos do bairro notavam nele, segundo relatos que Diego Costa reproduziu ao longo dos anos em entrevistas para veículos como o portal Globo Esporte e a plataforma Relevo, tinha mais a ver com intensidade do que com técnica de imediato. Diego Costa era o menino que não saía do campo quando os outros iam embora, que voltava depois do almoço quando o calor de Sergipe estava no pico e a área de terra batida ficava com rachaduras do sol, que brigava pelo segundo lance em situações onde qualquer outro desistiria porque a bola já estava perdida, que discutia com meninos 2 anos mais velhos e não tomava passo atrás mesmo quando levava na maior parte das vezes. Isso, irmão, é o tipo de coisa que os técnicos de academia chamam de mentalidade competitiva e que os moradores de bairro do interior nordestino reconhecem de outra forma. É o garoto que quer mais do que tem, que não aceita o limite do campo onde está porque o campo que ele quer é outro. Esse traço não se treina. Aparece antes de qualquer olheiro chegar com câmera. O pai de Diego, José de Anjos, acompanhava os jogos quando o trabalho deixava. Saía cedo, voltava tarde e às vezes chegava a tempo de ver a última pelada da tarde antes de escurecer. Nunca projetou especificamente o futebol como destino definitivo para o filho, mas sabia que o menino era diferente na intensidade. E no interior nordestino, um pai de família pobre com 6 filhos aprende cedo a distinguir entre o menino que gosta de futebol e o menino que não consegue parar de jogar. Diego Costa era o segundo tipo. Aos 12 anos, o nome dele circulava pelos torneios de base da região da maneira como o futebol do interior brasileiro funciona. Não com câmera e prancheta de clube grande, mas com um circuito informal de pessoas que se conhecem, que assistem numa tarde, que comentam para outro, que passam o nome adiante até que cheguem alguém com algum contato do lado de fora. Aos 15 anos, começaram a aparecer pessoas com propostas de teste. O primeiro foi em estrutura menor, em Sergipe. Não levou a lugar nenhum. O segundo contato foi diferente. Um representante ligado a agentes que trabalhavam especificamente com jovens talentos do Nordeste brasileiro tinha conexão com o Sporting Clube de Portugal. A proposta era ir para Lisboa para ser avaliado pelo Sporting. O nome do clube pesava. Cristiano Ronaldo havia passado pela academia do Sporting antes de ir para o Manchester United. O Sporting era destino real, com história, com estrutura, com a credencial que tornava a proposta diferente de tudo que havia aparecido antes no horizonte de um menino de lagarto. José de Anjos e Maria Isolina conversaram por dias. O peso naquela conversa não era se o menino tinha talento, pesava a distância. O idioma diferente, mesmo sendo a mesma língua no papel, mas outra coisa completamente diferente na fala cotidiana. A incerteza de voltar sem nada se não desse certo. E pesavam a matemática concreta que as famílias do interior nordestino conhecem sem precisar nomear. Se der certo, muda a vida de todo mundo que ficou. Em 2005, Diego Costa embarcou para Lisboa com 16 anos. Uma mala, um agente que ele mal conhecia, e zero certeza do que encontraria do outro lado do Atlântico. Era o passo que parece o começo glorioso de uma história de futebol e que por dentro é o mais solitário que existe na vida de qualquer jovem que sai de casa sem rede. Segurança real. Lisboa, 2005. Diego Costa chegou para avaliação no Sporting CP. O processo era estruturado e frio da forma que só o futebol de base consegue ser frio. Treinar durante a semana, ser observado pelos técnicos de formação e aguardar a decisão do clube. Diego Costa estava entre vários jovens brasileiros em avaliação simultaneamente, no sistema que os grandes clubes europeus usam para filtrar talentos de várias regiões do mundo, com a eficiência fria de quem sabe que a maioria vai embora sem contrato e sem muita explicação. Guarda esse dado, irmão. O Sporting disse não. Depois de semanas de avaliação, a resposta foi que Diego Costa não era o perfil que o clube procurava naquele momento, sem explicação técnica detalhada. A decisão que os clubes de formação tomam como questão administrativa, com a mesma naturalidade com que descartam qualquer material que não se encaixou na especificação. Um garoto de 16 anos, sozinho em Lisboa, sem contrato, sem clube que bancasse a permanência, sem dinheiro suficiente para a passagem de volta para Lagarto. Esse é o momento em que a maioria das histórias que parecem promissoras terminam. O menino volta para casa, arruma algum trabalho no interior, e o futebol vira uma história de bairro que os mais velhos contam como sujeito que podia ter sido algo, mas não chegou. Diego Costa não voltou. Essa escolha, tomada por um garoto de 16 anos numa cidade que ele não conhecia, num país onde o sotaque sergipano chamava atenção em cada conversa, onde ele não tinha família nem rede de apoio real, é o ponto que a história esquece quando conta as temporadas e os gols. Qualquer pessoa que já ficou longe de casa por tempo suficiente para entender que saudade tem peso físico, irmão, sabe o que aqueles meses devem ter sido. Qualquer pessoa que já ficou longe de casa por tempo suficiente para entender que saudade tem peso físico sabe o que aqueles meses devem ter sido. O celular que não tem crédito suficiente para ligar para Lagarto o tempo todo. O custo de uma refeição quente numa cidade europeia comparado com o que a família tinha disponível em Sergipe.
A sensação de que o próximo passo é incerto de uma forma diferente da incerteza normal, porque você escolheu ficar, e agora precisa que essa escolha faça sentido. Ficou em Lisboa. Como exatamente, com quais recursos e com quais apoios, nunca foi descrito em detalhe público completo. O que se sabe por relatos que Diego Costa deu ao longo dos anos é que o período foi de precariedade real, onde a possibilidade de voltar para Lagarto estava sempre presente como alternativa concreta, e onde a decisão de ficar foi tomada com uma mistura de teimosia e desespero que só faz sentido quando você entende o que havia esperando em Lagarto como alternativa. José de Anjos trabalhava em construção. Maria Isolina cuidava dos outros filhos. Voltar significava chegar sem nada e fechar a única porta que havia se aberto. A saída de Portugal veio pelo Brøndby If, irmão. O Brøndby fica em Brøndby, cidade do Grande Copenhague, na Dinamarca. O tipo de destino que não aparece em nenhum mapa de carreira que qualquer agente desenharia para um centroavante brasileiro com potencial. Mas era o que estava disponível, e disponível é o que define o próximo passo quando você tem 17 anos e nenhuma alternativa visível. Em 2006, Diego Costa, com 17 anos, foi para a Dinamarca. O inverno dinamarquês chega com sol que desaparece às 3 da tarde, com temperatura abaixo de zero que dura semanas seguidas, com campos de treino onde as laterais acumulam gelo quando o frio é mais intenso. Diego Costa treinava sem falar dinamarquês, num ambiente completamente diferente de tudo que havia conhecido em Lagarto e em Lisboa, sem família perto, sem o calor de Sergipe, sem nenhuma referência de casa além do celular e da distância que uma ligação de 10 minutos nunca resolve de verdade. Mas o futebol dinamarquês tinha uma utilidade inesperada para o tipo de jogo que Diego Costa estava desenvolvendo. Era físico, era disputado, valorizava a intensidade constante acima da circulação técnica. Os zagueiros dinamarqueses não tinham o refinamento técnico dos zagueiros espanhóis, mas compensavam com força física e com uma disposição para o conflito de bola que criou em Diego Costa o hábito de disputar cada lance como se fosse o último disponível. E Diego Costa, que já tinha na raiz aquele jeito de jogar que priorizava a disputa e a pressão constante, encontrou naquele ambiente um laboratório que afiou o instinto sem que ele percebesse que estava sendo afiado. De volta da Dinamarca, à Espanha, Celta de Vigo em 2007, depois Valladolid, depois Albacete, depois de volta para o Valladolid. Uma temporada aqui, meia temporada ali, gols que chamavam atenção pontualmente, mas num contexto de clubes médios da segunda divisão espanhola, que não criavam o tipo de visibilidade que chega às capas dos grandes jornais esportivos europeus. O que aconteceu nesses anos de empréstimo foi uma formação lenta e acumulativa, que a maioria das coberturas ignora porque não é glamourosa o suficiente para ocupar espaço num perfil jornalístico. Diego Costa aprendeu o futebol espanhol de dentro para fora. Aprendeu como os árbitros da segunda divisão funcionam, como os zagueiros experientes leem o jogo, onde o espaço abre, como chegar lá antes que a marcação se reorganize. Presta atenção, irmão, porque agora a história entra numa parte que exige que você entenda o contexto do futebol espanhol daquele período. A segunda divisão espanhola, nos anos 2008 a 2012, tinha zagueiros formados em academias de clubes de primeira divisão que haviam descido ou que nunca conseguiram subir, mas que conheciam o jogo na profundidade que só anos em campo ensinam. E Diego Costa perturbava esses zagueiros de um jeito específico. Perturbava com o corpo, com a disputa, com a ocupação constante de espaço que tornava cada bola dentro da área um problema para quem tinha que marcá-lo. Perturbava também com o tempo. Chegava nas bolas antes do que o adversário calculava, disputava lances que pareciam encerrados antes de começar, e gerava pressão constante mesmo quando a bola estava do outro lado do campo, o tipo de incomodo que não aparece na estatística de gols, mas que os técnicos anotam nos relatórios de pré-jogo, porque muda como a defesa inteira se posiciona nos 90 minutos. Esse jeito de jogar que usa o corpo não como arma de violência, mas como instrumento de ocupação e desequilíbrio, é algo que se desenvolve com acúmulo de jogos contra a oposição real. Diego Costa desenvolveu esse repertório nos campos esquecidos da segunda divisão espanhola, contra nomes que ninguém lembra hoje, em cidades que não aparecem nas revistas de futebol europeu. E foi esse desenvolvimento que em 2010 chamou a atenção definitiva do Atlético de Madrid. Em 2010, o Atlético tomou Diego Costa emprestado pela primeira vez. Em 2011, nova sessão. O centroavante jogou com regularidade, mas sem o contexto de projeto claro que transforma um jogador bom num jogador decisivo. Isso mudou em dezembro de 2011. Diego Simeone assumiu o Atlético de Madrid com o clube em 10º lugar no Campeonato Espanhol e com um elenco que tinha qualidade, mas não tinha identidade coletiva. O argentino, que havia jogado pelo próprio Atlético como volante nos anos 90 e conhecia o clube como poucos conhecem os seus, chegou com uma filosofia de jogo que parte da imprensa espanhola chamou de ultradefensiva e retrógrada. Porque o futebol de Simeone nunca foi sobre domínio de bola e circulação elegante. Foi sempre sobre intensidade física coletiva, organização defensiva rigorosa, pressão constante sobre o adversário em todas as linhas do campo e transições rápidas quando a bola era recuperada.
Simeone sabia, irmão, que aquele sistema precisava de um centroavante específico. Precisava de alguém que fosse a ponta de lança de toda a pressão que o time exercia, que tornasse a vida dos zagueiros adversários um problema constante durante 90 minutos, que disputasse bolas que o centroavante técnico não entraria, que atraísse marcação para abrir espaço para os jogadores que chegavam por trás, que jogasse cada partida como se fosse uma questão pessoal. Diego Costa era esse centroavante. Em 2012, o Atlético de Madrid fechou a compra definitiva. Os valores estimados pela imprensa espanhola em reportagens do Marca publicadas naquele período eram modestos para os padrões europeus de então. Uma operação que os analistas de mercado calculavam abaixo de 5 milhões de euros, considerando bônus de rendimento. Para um jogador que havia passado anos emprestado pela segunda divisão espanhola e pelo inverno dinamarquês, era o reconhecimento de que alguém havia finalmente entendido o que ele entregava. A temporada 2012 e 2013 foi o começo. O Atlético foi campeão da Copa do Rei. Diego Costa marcou com regularidade, se firmou como titular absoluto e começou a aparecer nas conversas sobre centroavante de nível europeu. A distância entre ele e os nomes que dominavam as discussões de alto nível ainda era visível, mas estava diminuindo em velocidade que os técnicos adversários começavam a anotar nos relatórios de pré-jogo. A temporada 2013 e 2014 foi outra coisa completamente diferente. O Atlético de Madrid foi campeão da La Liga. Quebrou o duopólio que o Real Madrid e o Barcelona mantinham há 5 temporadas seguidas. Foi o título mais inesperado do futebol espanhol da última década. Diego Costa marcou 27 gols na temporada. 27 gols na La Liga espanhola, irmão, contra defesas do Real Madrid, do Barcelona, do Valência, do Sevilla. Esse número precisa ser traduzido para o que representa. A La Liga tem os zagueiros melhor remunerados do continente europeu em média. 27 gols naquele campeonato por aquele centroavante, com a camisa do terceiro time da Espanha em termos de orçamento e de expectativa inicial. Era uma marca que pouquíssimos centroavantes estrangeiros, na história daquele campeonato, haviam conseguido. O Vicente Calderón, nos dias de jogo grande daquela temporada, era um lugar específico no futebol europeu. O clube da classe trabalhadora de Madrid, do outro lado do rio do Real Madrid, cheio de uma paixão que o dinheiro não compra, porque vem da história de quem passa a vida inteira a torcer para o time que nunca é favorito e um dia vira campeão. Diego Costa jogou cada jogo daquela temporada dentro daquele clima, com a torcida que o adotou como um dos seus porque ele jogava como um dos seus, com a intensidade de quem não tem nada a perder e tudo a ganhar. Na Champions League daquele mesmo ano, o Atlético eliminou o AC Milan nas oitavas, o Barcelona nas quartas e o Chelsea nas semifinais. Na final contra o Real Madrid, no Estádio da Luz, em Lisboa, Diego Costa entrou em campo machucado na coxa. Disputou o que o corpo deixou. Saiu no primeiro tempo quando o músculo já não conseguia mais entregar o que a cabeça mandava. O Atlético empatou no segundo tempo e levou à prorrogação, onde o Real Madrid virou para 4-1. Uma derrota que doeu exatamente pelo tamanho do que havia sido construído naquele percurso inteiro. Guarda esse dado, irmão. Em 2012 e 2013, Diego Costa ainda tinha a janela de elegibilidade aberta pela FIFA para jogar pela seleção brasileira em competição oficial adulta. Havia representado categorias de base do Brasil, mas nunca havia atuado em jogo oficial pela seleção adulta. A regra da FIFA permitia, nessa situação, que o jogador optasse por representar outro país para o qual tivesse elegibilidade, desde que ainda não tivesse jogado em competição oficial adulta por nenhuma seleção. A Confederação Brasileira de Futebol nunca fez uma abordagem formal e documentada a Diego Costa naquele período que se comparasse à abordagem da Federação Espanhola. Em entrevista ao canal Sport TV em 2015, Diego Costa disse que o contato da Espanha chegou de forma clara e direta, e que não havia equivalente do lado brasileiro naquele momento específico em que a decisão precisava ser tomada. Em 2013, Diego Costa recebeu a naturalização espanhola, jogou amistosos pela seleção espanhola e a decisão ficou selada pelos regulamentos internacionais. A Copa do Mundo de 2014 seria no Brasil. Diego Costa jogaria nela, com a camisa vermelha e o escudo da Federação Espanhola de Futebol. No país onde nasceu, com a família nos arredores dos estádios. O Mundial de 2014 entrou para a história do futebol como o pior desempenho de uma seleção campeã vigente em muitas décadas. A Espanha de Vicente Del Bosque, tricampeã, entrou no torneio como uma das favoritas principais e saiu na fase de grupos em 6 dias. 2 derrotas, eliminação antes mesmo da terceira rodada. O primeiro jogo foi em Salvador. Holanda 5-1 na Espanha. Diego Costa jogou, disputou, criou situações. Mas aquela noite em Salvador era um colapso coletivo de um sistema inteiro que havia funcionado por 6 anos e que parou de funcionar ao mesmo tempo em todos os setores. A seleção espanhola, que havia vencido 3 torneios seguidos, tinha ficado velha demais para aquele ritmo muito rapidamente, e o torneio no Brasil expôs isso de uma forma que deixou o futebol europeu em silêncio por dias. O segundo jogo foi no Maracanã, contra o Chile, 2-0 para o Chile. Com 2 derrotas, irmão, a eliminação estava confirmada matematicamente.
O terceiro jogo contra a Austrália foi jogado com o torneio já encerrado para a Espanha. Diego Costa marcou um gol, com o escudo espanhol no peito, em solo brasileiro, com familiares que vieram de Lagarto para os arredores dos estádios. O terceiro jogo contra a Austrália foi o único que a Espanha ganhou. Diego Costa marcou um gol naquele jogo, com o escudo espanhol no peito e a Copa já encerrada para a seleção. O Brasil estava fora da Copa em junho de 2014 também, eliminado pela Alemanha por 7-1 numa semifinal que o país inteiro preferiu esquecer, mas nunca conseguiu. Eram duas seleções destruídas ao mesmo tempo, por razões completamente diferentes, num torneio disputado em solo brasileiro que havia começado com expectativa máxima para os dois lados. A imprensa brasileira, que havia coberto a escolha de Diego Costa pela Espanha com a linguagem de traição durante os meses que antecederam a Copa, ficou num silêncio estranho depois da eliminação espanhola. Porque a narrativa de traidor só funciona quando o lado que o traidor escolheu vence. Com a Espanha eliminada na fase de grupos e o Brasil eliminado na semifinal, o que havia sobrado era uma história de dois países com Copa do Mundo mal. E um centroavante de Lagarto no meio de tudo isso, sem a taça de nenhum dos dois. Em entrevista concedida ao Globo Esporte durante o próprio torneio, em junho de 2014, Diego Costa foi perguntado diretamente sobre jogar no Brasil pela Espanha. Disse que a decisão havia sido sua, que entendia o que significava para o torcedor brasileiro, e que havia uma estranheza em estar em solo brasileiro com outra camisa que ele não conseguia descrever completamente em palavras. Disse que eram sentimentos que ocupavam lugares separados na cabeça e que a Copa havia colocado os dois no mesmo espaço ao mesmo tempo, sem aviso e sem espaço para processamento. Me diz uma coisa, irmão. Se você tivesse saído do Brasil aos 16 anos, construído tudo o que tem num país que chegou com proposta antes do seu, e chegasse ao ponto em que a janela de mudança ainda estava aberta, mas o Brasil ainda não havia chegado com nada concreto, o que você teria feito? A resposta tem mais camadas do que a narrativa de traição quer reconhecer. Aqui, antes de continuar, uma pausa rápida. Se você está gostando deste vídeo, se inscreva no canal para não perder nada do que vem por aí. Tem muito mais dessa história ainda para contar, e tem histórias como essa toda semana aqui no canal. Voltando. Agosto de 2014, Chelsea Football Club de Londres. José Mourinho havia voltado ao clube que havia treinado entre 2004 e 2007. 32 milhões de libras para contratar Diego Costa, do Atlético de Madrid. Convertidos na taxa de câmbio de agosto de 2014, irmão, 32 milhões de libras equivaliam a mais de 135 milhões de reais. Era o preço que um clube inglês pagava por um centroavante que havia sido dispensado pelo Sporting de Portugal 8 anos antes, e que havia treinado no inverno dinamarquês quando tinha 17 anos sem família por perto e sem saber o que viria depois. Mourinho havia acompanhado Diego Costa de perto nos anos do Real Madrid. Havia visto o que o centroavante fazia com defesas europeias de alto nível. Havia visto a semifinal de Champions League, onde Diego Costa e o Atlético eliminaram o próprio Chelsea. Mourinho queria aquele jogador porque entendia que o estilo de Diego Costa se encaixava na filosofia de futebol que ele havia construído em todos os seus clubes. Eficiente, fisicamente intenso, disposto a usar cada vantagem disponível dentro dos limites que as regras estabelecem. A temporada 2014 e 2015 foi o Chelsea de Mourinho em máximo funcionamento. Diego Costa marcou 20 gols na Premier League, foi o artilheiro do time, um dos artilheiros do campeonato. O Chelsea foi campeão inglês depois de 5 anos sem o título de liga. E Diego Costa foi um dos personagens centrais daquele título. Exatamente pelo tipo de contribuição que os números capturam parcialmente. Gols, bolas disputadas, pressão constante e o efeito psicológico sobre defesas que passavam os 90 minutos gerenciando a tensão de tê-lo próximo. A torcida do Stamford Bridge adotou o centroavante com a intensidade que os torcedores ingleses reservam para jogadores que entendem o que a Premier League exige. A Premier League é um futebol de ritmo alto, de contato físico constante, de pressão que não diminui quando o placar está confortável, de zagueiros que não se distanciam das disputas de bola por questão de elegância. Diego Costa entendia esse ambiente de forma visceral, com a memória muscular de alguém que havia aprendido a jogar em campos onde desistir do lance significava perder o jogo e o jogo significava tudo. Não havia distância entre o menino de Lagarto e o centroavante de Stamford Bridge, irmão. A raiva de campo era a mesma. A teimosia de disputar era a mesma. O endereço havia mudado. O jogador não. Mourinho chamava Diego Costa de o meu guerreiro em coletivas de imprensa. A relação entre os dois era de técnico e jogador, onde o estilo de cada um amplificava o do outro. Mourinho, que sempre defendeu que o futebol é sobre vencer e que a elegância dos meios é uma opção e nunca uma obrigação, encontrava em Diego Costa um centroavante que havia internalizado exatamente essa filosofia nos campos da segunda divisão espanhola e nos anos com Simeone no Vicente Calderón. A Premier League inglesa de 2014 e 2015 era um campeonato com times que apostavam no futebol físico como principal argumento. Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham,
cada um com uma identidade de jogo específica e com centroavantes que Diego Costa enfrentava nos duelos que os programas de análise de segunda-feira discutiam durante horas. Diego Costa ganhou esses duelos com regularidade, e o Chelsea ganhou o campeonato. Mas a temporada 2015-2016 foi o começo do problema, irmão. O Chelsea teve uma das temporadas mais desastrosas de um clube campeão na história recente da Premier League. Ficou em 10º na tabela e Mourinho foi demitido em dezembro de 2015 com o clube numa situação que parecia impossível para um elenco daquele nível. Diego Costa continuou jogando sob o comando interino de Guus Hiddink, que estabilizou o resultado sem dar ao centroavante o projeto de longo prazo que ele precisava para manter o nível. No verão de 2016, Antonio Conte chegou ao Chelsea como novo técnico. Italiano, ex-treinador de Juventus e da seleção italiana na Eurocopa daquele mesmo ano, onde havia levado a Azzurra às quartas de final com uma performance defensiva que impressionou o futebol europeu. Conte tinha reputação de disciplina tática rígida e de resultados que chegavam de forma consistente, e o Chelsea apostou nele como o arquiteto de uma nova fase. Diego Costa permaneceu no clube para a temporada 2016 e 2017. Taticamente, as coisas funcionaram. Diego Costa marcou 20 gols na Premier League. O Chelsea ganhou o campeonato inglês de forma convincente. Em termos de resultado, era difícil pedir mais de um centroavante. Mas debaixo da superfície, segundo o jornalista Simon Johnson em reportagem publicada pelo The Athletic em 2018, havia uma relação entre Conte e Diego Costa que funcionava em campo e não funcionava em nenhum outro plano. Os dois tinham estilos de comunicação que não se compatibilizavam. Conte queria obediência tática irrestrita, um jogador que fizesse dentro do sistema exatamente o que o sistema previa para cada situação. Diego Costa jogava com instinto, reagia ao que via em campo no momento, às vezes quebrando a estrutura quando sentia que havia espaço para isso, um comportamento que o sistema de Conte não havia previsto como variável positiva e que o técnico não conseguia absorver sem tensão crescente. Um precisava de previsibilidade, o outro funcionava na imprevisibilidade. E quando os dois estilos colidiram fora do campo, o resultado foi o que ficou documentado na história do futebol europeu daquela década. Julho de 2017. Diego Costa estava em Lagarto com a família nas férias de verão. A temporada havia terminado. O Chelsea era campeão inglês. O celular tocou. A mensagem era de Antonio Conte, o conteúdo que Diego Costa reproduziu publicamente em entrevista ao jornal The Daily Mail, publicada em setembro de 2017. Irmão, era direto. Diego Costa não estava nos planos do técnico para a temporada seguinte. O Chelsea estava disposto a negociar a saída. Uma mensagem de texto. Para o artilheiro do clube campeão. Enviada enquanto o jogador estava de férias no sertão de Sergipe, no mesmo bairro onde havia aprendido a disputar bola descalço contra um muro de tijolos à vista. Diego Costa foi a público com aquilo de forma imediata. Disse que havia dado tudo pelo Chelsea, que havia ajudado o clube a ser campeão, que merecia olhar nos olhos de quem estava tomando a decisão sobre o futuro profissional dele. Que aquela forma de comunicação não era como se tratava um ser humano. Que se era assim que o clube conduzia suas relações com jogadores, então ele queria sair o mais rápido possível. O caso do texto de Conte para Diego Costa entrou no registro do futebol europeu como um dos exemplos mais comentados de ruptura entre técnico e jogador naquela década. O debate que se seguiu nos programas de análise do futebol inglês não foi sobre a decisão de Conte, porque técnicos dispensam jogadores o tempo todo. Foi sobre a forma. Uma mensagem de texto para o artilheiro do clube campeão, durante as férias a milhares de quilômetros de distância. Conte respondeu em coletiva dizendo que havia comunicação prévia antes do texto. Diego Costa manteve a versão que havia descrito publicamente. As versões nunca chegaram a um ponto em comum. O que estava documentado em ambas era que Diego Costa queria sair e o Chelsea concordava. O que faltava resolver era para onde e por quanto. E é aqui, irmão, que a história entra numa dimensão que poucos torcedores brasileiros conhecem em detalhe completo. Porque envolveu 3 países, 2 clubes, a FIFA e um processo judicial com consequências que foram além do futebol. O Atlético de Madrid queria Diego Costa de volta. Simeone queria o centroavante que havia construído o clube campeão. Mas o Atlético estava cumprindo uma punição da FIFA que proibia a inscrição de novos jogadores por 2 janelas de transferências consecutivas, como consequência de irregularidades documentadas em operações de transferência anteriores que os auditores da entidade haviam identificado. O clube podia negociar com Diego Costa, podia assinar um pré-contrato, podia anunciar que o jogador viria, mas não podia registrá-lo para jogar até que a punição terminasse. A punição terminaria em janeiro de 2018. O Chelsea exigia compensação financeira antes de liberar o passe. O Atlético negociava o valor. Os meses passavam e Diego Costa ficou no meio. Guarda esse dado, irmão. Nos meses entre julho de 2017 e janeiro de 2018, Diego Costa ficou em Belo Horizonte, treinando no centro de treinamento do Atlético Mineiro, porque as normas da FIFA estabelecem que um jogador com vínculo ativo com um clube não pode treinar
formalmente por outro clube profissional enquanto o vínculo não for encerrado ou suspenso por acordo entre as partes. Diego Costa estava tecnicamente vinculado ao Chelsea. O Chelsea não havia liberado o passe. O Atlético de Madrid não havia fechado o acordo com o clube inglês, e as regras não permitiam que ele treinasse em nenhum outro lugar. O Atlético Mineiro abriu as instalações como cortesia, para que o jogador tivesse estrutura física de treino. Era uma situação que o jornalista Rodrigo Matos, em coluna publicada pelo All Sport durante esse período, descreveu como kafkiana. Um dos centroavantes mais valorizados do futebol europeu treinando praticamente sozinho num clube brasileiro, esperando que dois clubes estrangeiros com faturamento de centenas de milhões de euros parassem de brigar por um número. Diego Costa manteve a condição física com preparadores físicos contratados pelo agente. Mas ficou sem o ritmo de jogo que só a competição real dá. Ficou sem o ambiente de equipe. Ficou sem o calendário de partidas que é o oxigênio de qualquer jogador em alto nível. Foram meses onde o centroavante, que havia sido artilheiro da Premier League, ficou treinando praticamente sozinho numa estrutura brasileira, por causa de uma briga que não era sua entre dois clubes que ele não controlava. Pela segunda vez, em anos diferentes e por razões completamente diferentes, um centroavante de lagarto ficava sozinho num lugar que deveria ser casa, mas que parecia mais parada de trânsito do que destino. E havia uma dimensão daqueles meses em Belo Horizonte que os noticiários de transferência nunca capturaram. Diego Costa estava no Brasil. Poderia ter ido para Lagarto, poderia ter passado aqueles meses com José de Anjos e Maria Isulina e os irmãos que haviam ficado. Mas ficar em Belo Horizonte, mantendo o regime de treinamento, acordando cedo, trabalhando a condição física todos os dias num centro de treinamento profissional, era a única forma de garantir que quando a janela de janeiro se abrisse, ele chegaria ao Atlético de Madrid no nível que Simeone esperava. Aquele isolamento em Belo Horizonte era, na sua forma mais dura, uma declaração de profissionalismo. Ninguém estava pagando por aquilo, ninguém estava obrigando. Era a decisão de um jogador que havia aprendido desde lagarto que perder o ritmo de trabalho significa perder o passo que você passou anos construindo. E enquanto aquilo acontecia em Belo Horizonte, havia outra coisa acontecendo num tribunal espanhol que a maioria das coberturas tratou como nota de rodapé, mas que era, na prática, a parte mais concreta de tudo o que o título chama de expulsão da Espanha. Em 2017, a Agência Tributária Espanhola formalizou um processo criminal fiscal contra Diego Costa. A acusação era de evasão de impostos nos anos 2010 e 2011, quando ele atuava pelo Atlético de Madrid. Os valores, segundo documentação do processo tributário referenciada por publicações jurídicas especializadas espanholas naquele período, estavam em torno de 1 milhão de euros em impostos que não foram declarados e pagos corretamente ao fisco espanhol. O mecanismo identificado pelos auditores era o mesmo que havia sido identificado em processos contra outros atletas do mesmo período. Gestão de direitos de imagem através de empresas sediadas em jurisdições com carga tributária menor, com o objetivo de reduzir o valor pago à administração tributária espanhola sobre renda que o fisco considerava tributável em território espanhol. Era um modelo que escritórios de advocacia especializados em gestão financeira de atletas haviam desenvolvido durante anos e que a Agência Tributária Espanhola havia decidido revisar de forma sistemática. Diego Costa optou por acordo com a Justiça. Reconheceu os fatos, pagou o valor devido com os encargos e juros correspondentes e recebeu uma pena de 6 meses de prisão que o tribunal suspendeu. No sistema jurídico espanhol, penas de até 2 anos de prisão por crime de primeira ocorrência, sem violência, são habitualmente suspensas. Diego Costa não foi preso, mas ficou com registro de condenação criminal transitada em julgado na Espanha. O mesmo país que havia lhe dado a naturalização. O mesmo país pelo qual havia jogado Copa do Mundo em solo brasileiro. Há um elemento nessa história que a maioria das coberturas ignora por ser inconveniente para a narrativa simples de traição e punição. O processo fiscal de Diego Costa foi parte de uma campanha sistemática e documentada da Agência Tributária Espanhola contra atletas profissionais que operavam no país com estruturas similares. No mesmo período foram abertos processos contra Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Xabi Alonso, Radamel Falcao, entre outros. A maioria chegou a acordos parecidos: reconhecimento dos fatos, pagamento do valor, pena suspensa, carreira continuando. O ambiente fiscal espanhol para atletas tinha ambiguidades que escritórios especializados exploravam há décadas e que a agência tributária decidiu fechar de forma retroativa num determinado período. Isso não torna a conduta de Diego Costa correta, mas coloca o caso num contexto em que ele estava longe de ser o único e em que a Espanha estava revendo de forma geral como tributava seus atletas profissionais de origem estrangeira, com uma abrangência que chegou até os maiores nomes do futebol europeu daquele período. A coincidência ficou aí de qualquer forma, irmão. Um homem que escolheu a Espanha acima do Brasil, que foi naturalizado espanhol, que jogou Copa do Mundo em solo brasileiro com o escudo espanhol no peito e a família na arquibancada,
foi processado e condenado pela justiça do mesmo país que havia escolhido. Há uma ironia nessa sequência que nenhum argumento tributário dissolve completamente. Em dezembro de 2017, Chelsea e Atlético de Madrid chegaram ao acordo depois de meses de negociação. Os valores exatos nunca foram totalmente divulgados. O jornalista Guilherme Balaguer, que cobre o futebol espanhol para a BBC Sport desde os anos 2000, estimou em publicações do período uma operação em torno de 15 a 18 milhões de libras, significativamente abaixo dos 32 milhões que o Chelsea havia pago em 2014. O tempo parado em Belo Horizonte custou em valor de mercado mais do que qualquer lesão muscular teria custado. Em janeiro de 2018, Diego Costa foi registrado pelo Atlético de Madrid. A punição da FIFA havia terminado. O período de limbo em Belo Horizonte. O centroavante voltou a Madrid depois de quase 6 meses treinando praticamente sozinho num clube brasileiro. A segunda passagem pelo Atlético de Madrid começou com o otimismo de quem reencontra um ambiente onde foi mais produtivo. Simeone tinha o centroavante que havia escolhido de volta. O primeiro semestre foi positivo. Diego Costa voltou a marcar, voltou a criar problemas para defesas adversárias. E o Atlético venceu a Europa League daquela temporada 2017 e 2018. Mas à medida que as temporadas avançaram, o corpo começou a cobrar. Em outubro de 2018, uma lesão grave no tornozelo o afastou por mais de 3 meses. A recuperação foi longa. Quando voltou, a descontinuidade havia cobrado o custo que sempre cobra em jogadores de mais de 30 anos cujo estilo de jogo exige o limite físico permanente em cada jogo. Em 2020, com a pandemia interrompendo o futebol europeu e com o contrato próximo do vencimento, Diego Costa e o Atlético chegaram a acordo para encerrar o vínculo antes do prazo. Simeone, em declaração à imprensa espanhola, disse que o centroavante havia sido peça central na identidade do clube naquela era. Uma saída sem polêmica, sem texto. Uma saída adulta entre duas partes que sabiam o que cada uma representava para a história da outra. Guarda esse dado, irmão. O mesmo centroavante que havia custado 32 milhões de libras ao Chelsea em 2014 chegou ao Wolverhampton Wanderers em fevereiro de 2021 como jogador livre, sem custo de transferência, com 32 anos. 4 partidas pela Premier League, 0 gols. Uma lesão muscular em março. Em maio de 2021, o clube não renovou. A segunda experiência inglesa durou 3 meses. Beşiktaş, Istambul, setembro de 2021. O clube turco apostou no nome e na experiência europeia. Diego Costa jogou 18 partidas pelo Beşiktaş, marcou 4 gols. Em janeiro de 2022, o clube informou o encerramento do contrato. O jornal Sabah, de Istambul, reportou que a diretoria estava insatisfeita com a condição física do jogador. O comunicado oficial chamou de encerramento de comum acordo. A diferença entre as duas versões diz algo sobre como os clubes preferem descrever situações que não saíram como planejado. E você, irmão? Você já ficou paralisado profissionalmente por uma briga que não era sua, onde você era moeda de troca de 2 lados que não chegavam em acordo? Escreve nos comentários. Porque o que aconteceu com Diego Costa em 2017 tem paralelos com coisas que pessoas comuns vivem, em escala completamente diferente, mas com a mesma sensação de ser o menor poder numa disputa que te envolve completamente. Mas tem uma coisa que ficou escondida durante anos, e que só ficou completamente clara quando Diego Costa começou a dar entrevistas longas, depois que o ritmo urgente de estar em campo deixou espaço para reflexão. Uma coisa que muda completamente a forma como você entende o que realmente aconteceu nessa história toda. O retorno ao Brasil, em 2022, foi diferente de tudo que qualquer narrativa de traidor arrependido capturaria. Em entrevistas concedidas ao portal Wall Sport em março de 2022, Diego Costa falou sobre o processo de voltar ao Brasil como jogador profissional, depois de mais de 15 anos fora, com uma franqueza que não aparece nos formatos curtos das coberturas esportivas. Disse que havia ficado fora tempo suficiente para que o país tivesse mudado na percepção dele, e para que ele tivesse mudado na percepção do país. Que voltava não como um menino que havia saído, mas como um homem que havia vivido coisas que a maioria das pessoas não vive e que precisava reaprender coisas que havia deixado de exercitar. O trânsito de Belo Horizonte, o ritmo das conversas, o que tinha mudado no bairro de Lagarto. Atlético Mineiro 2022. O mesmo clube que havia cedido as instalações para os treinos solitários de 2017 fechou agora um contrato oficial. A ironia não era pequena. O centro de treinamento onde ele havia ficado praticamente isolado durante o limbo se tornava agora o vestiário oficial, com a camisa do clube pendurada no gancho, com o nome dele estampado nas costas. Diego Costa jogou 19 partidas pelo Atlético Mineiro. Marcou 4 gols. Não conseguiu se firmar como titular incontestável, irmão, da forma que o clube havia esperado. Em dezembro de 2022, o contrato não foi renovado. Juventude 2023. Caxias do Sul. Uma passagem breve, com momentos isolados e sem a continuidade que define uma passagem memorável num clube. Grêmio 2023. Porto Alegre. Um dos maiores clubes do sul do Brasil, com o Grêmio Arena e torcida que enche.
A passagem no Grêmio teve jogos onde a inteligência de jogo ainda aparecia, onde o centroavante experiente criava situações com o corpo que jogadores mais jovens não conseguiam. Mas teve também cartões, tensões com árbitros, o jeito de jogar no limite que na Premier League era tratado como estilo e no Campeonato Brasileiro gerava reações diferentes, porque a régua de tolerância é distinta, e o árbitro brasileiro opera com referências que não são as mesmas do árbitro inglês nem do árbitro espanhol. E é aqui que está a parte que ficou mais escondida de toda a história. Aqui nenhuma cobertura sobre traição e expulsão conseguia capturar porque aconteceu sem holofote, longe das coletivas de imprensa e dos comunicados de transferência milionária. Em 2019, antes mesmo de voltar para jogar no Brasil, Diego Costa havia anunciado a construção de uma escola em Lagarto, no bairro Augusto Franco, onde havia crescido. A escola foi inaugurada com recursos do próprio jogador, segundo o anúncio da Prefeitura Municipal de Lagarto naquele ano, e passou a atender crianças de famílias de baixa renda da região. A inauguração aconteceu sem coletiva em São Paulo, sem assessor de comunicação gerenciando imagem para o mercado europeu, sem cerimônia em estádio. Foi uma tarde em Lagarto, com moradores do bairro, com familiares, com crianças que ocuparam bancos de salas de aula financiadas pelo filho que havia saído para o mundo e havia voltado em forma de tijolos, cimento e carteira escolar. Uma escola, no mesmo bairro onde Diego Costa havia chutado bola descalço contra um muro de tijolos à vista. No mesmo Augusto Franco, onde José de Anjos havia trabalhado como pedreiro o dia inteiro durante anos para sustentar uma família com 6 filhos. Em Lagarto. Em entrevista à plataforma Relevo, concedida ao jornalista Roger Gonzalez em 2023, Diego Costa falou sobre a família com a franqueza que não aparece nos resumos de mercado de transferência. Disse que o pai, José de Anjos Costa, havia trabalhado o corpo a vida toda, em construção, em roça, no que havia. Que quando a proposta de Portugal chegou em 2005, a conversa em casa girava em torno do que mudar de vida significava de verdade para uma família com 6 filhos no sertão de Sergipe. A ambição esportiva era a moldura. Dentro da moldura estava outra coisa, a possibilidade de mudar o que os filhos que ficassem em Lagarto iam encontrar. Que o dinheiro que mandaria para casa, mesmo quando era pouco no começo, mudava a realidade concreta de quem ficou em Lagarto. Disse também que quando a Espanha abriu a porta da naturalização, a pergunta que ficou na cabeça não era apenas de qual camisa quero defender. A pergunta que ficou era em qual contexto tenho maior chance de seguir mandando para casa o que precisa chegar. Qual seleção me mantém no nível de campeonato, onde o salário sustenta o que precisa ser sustentado? Essa, irmão, é a matemática que nenhum torcedor que nunca precisou mandar dinheiro para a família a 1000 quilômetros de distância consegue calcular de dentro. É a matemática que os meninos que saem do interior nordestino calculam antes de qualquer outro número, antes de qualquer conversa sobre identidade ou camisa de seleção. É a matemática silenciosa que define escolhas que o lado de fora chama de traição e que o lado de dentro chama de sobrevivência. A história de Diego Costa foi contada muitas vezes como a história do traidor, do expulso, do que escolheu errado. O Brasil chamou de traição a escolha pela Espanha. A Inglaterra comunicou o descarte por mensagem de texto enquanto ele estava de férias em Lagarto. A Espanha condenou pelo imposto que o país que o havia naturalizado disse que ele devia. 3 países, 3 formas de rejeição documentada. Mas a pergunta que essa narrativa nunca faz é o que havia do outro lado de cada uma dessas portas antes de elas se fecharem. O Brasil não chegou com proposta formal quando a janela ainda estava aberta. Portugal chegou antes do Brasil, com a única oportunidade concreta que apareceu no horizonte de um garoto de 16 anos de Lagarto. A Inglaterra, que havia chamado de guerreiro e aclamado como artilheiro do campeonato, comunicou o fim por mensagem de texto. A Espanha, que havia naturalizado o jogador e convocado para a Copa do Mundo, abriu processo criminal pelo imposto que o sistema de gestão havia deixado mal resolvido num ambiente fiscal que fez o mesmo com dezenas de outros atletas do mesmo período. O Brasil produz centroavantes com o perfil de Diego Costa a cada geração, com aquela intensidade, aquela fisicalidade, aquela capacidade de jogar no limite que transforma um jogo de futebol num problema pessoal para quem precisa marcá-lo, com aquela raiva de campo que vem de crescer num lugar onde cada lance disputado é um reflexo de algo mais amplo, de uma teimosia de continuar quando tudo manda parar. E a estrutura de captação de talentos das regiões mais pobres do país ainda chega tarde demais com muita frequência. Ainda chega depois do agente português, depois do olheiro espanhol, depois de quem veio de longe com proposta pronta enquanto o futebol brasileiro ainda estava calculando se valia a pena o deslocamento até o interior de Sergipe para ver um menino jogar. Essa é a traição que poucos querem discutir, a que aconteceu antes da escolha do passaporte. A que não aparece na narrativa de expulsão porque não é glamourosa o suficiente para ser o tema de um editorial no dia seguinte a uma convocação. A que Diego Costa não colheu, não provocou, e que o definiu completamente antes que ele tivesse idade para entender o que estava sendo definido. E há um número nessa história que o futebol brasileiro raramente coloca
no mesmo parágrafo dos números de gol e de transferência. Nos anos em que Diego Costa estava sendo formado no futebol da segunda divisão espanhola entre 2007 e 2012, a Confederação Brasileira de Futebol investiu a maior parte dos recursos de formação nos estados do sudeste e sul do país. Sergipe, Alagoas, Piauí e Maranhão, estados onde o talento existe em abundância, mas onde a estrutura de captação e formação é a mais fraca do país, continuaram produzindo jogadores que saíam pelo canal informal dos agentes europeus porque o canal formal brasileiro não chegava com consistência até lá. Diego Costa foi um desses jogadores. Há outros com histórias que nunca chegaram a lugar nenhum porque o agente europeu não apareceu e o canal brasileiro também não. O futebol brasileiro ganhou um Pelé do interior de Minas, um Ronaldo de Belo Horizonte, um Neymar de Mogi das Cruzes, mas perdeu centenas de talentos do interior nordestino, irmão, que a estrutura de captação não alcançou a tempo. Diego Costa é a versão que deu certo, por causa de um agente português que chegou antes do Brasil. Essa é a medida do que se perde quando o futebol não vai buscar o que está no sertão. Em 2005, um menino de Lagarto saiu para o mundo sem garantia nenhuma. Em 2019, havia uma escola no bairro onde cresceu. A inauguração aconteceu longe de qualquer holofote, sem câmera de emissora acompanhando, sem conferência de imprensa no Maracanã. Só uma escola, no mesmo lugar